Boa noite a todos. Antes de mais nada, né? É um momento tão importante, esse momento aqui da apresentação. Hoje eu fiz a apresentação para o conselho como um co-gestor, né, nos ajudou a elaborar outras formas de apresentar, fazer a prestação de contas, né? Isso é extremamente importante, mas num momento tão importante para a construção de políticas públicas, né? Que é esse daqui, a gente conta tanto com a participação da população e, infelizmente, a gente acaba não tendo tanta participação, né? Mas eu estou fazendo o meu papel, vocês estão aqui também, né? E a gente faz o papel obrigatório, isso daqui é um processo obrigatório, um critério obrigatório exigido pelo Tribunal de Contas, né? Então, a gente faz o nosso papel, né? A população seria um momento extremamente importante estar nesse processo de trabalho para nos ajudar a construir, né, tudo isso. Mas a gente está sempre aqui a cada 4 meses para prestar contas do serviço da saúde. Então, esse quadrimestre que eu vou apresentar, ele é referente aos 4 últimos meses do ano passado, né? Então, ainda na gestão de 2024, referente aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro. Tá? Lembrando que hoje, como uma etapa obrigatória, ele também já passou pela apreciação do Conselho de Saúde. O Conselho de Saúde também já teve a aprovação do Conselho, e então agora eu apresento para a sociedade civil, né, como a gente fala, né? Então, a gente também faz um cumprimento de sugestão do Tribunal de Contas, que sugere que seja acessível aos vereadores, por isso que a gente pede que seja no plenário da Câmara. Então, eu agradeço desde já a possibilidade, a disponibilidade de estar usando esse espaço aqui, porque daí a gente já une uma situação com a outra, né? Porque precisa da ciência dos edis também. E que seja também no horário não do expediente, é uma sugestão, não é uma obrigatoriedade, mas é uma sugestão que seja depois das 5 horas da tarde, para que o trabalhador possa também participar, né? Então, estamos aqui justamente para isso, né? Bom, aqui então ele se refere à gestão de 2022 a 2025, né? Pode passar, por favor, Jô. Eu vou tentar abordar situações bem relevantes para não ficar cansativo. A maioria, eu acho que já assistiu também hoje de manhã, né? E também aquilo que a gente porque senão ele fica extremamente cansativo, porque são mais de 100 slides. Então, por isso que a gente vai colocando, pontuando, mas vocês fiquem totalmente à vontade para vocês abordarem, não sei se vocês querem deixar por último, né? Abordarem as sugestões, as dúvidas, né? E que a gente possa responder. Ela está respaldada pela lei complementar, né? Pelas resoluções e tudo mais, por isso, a partir disso que a gente tem que fazer essa prestação de contas 3 vezes no ano, né? Pode passar. Aqui, aquilo que a gente deve seguir. A gente pode colocar até mais coisas, mas disso daqui não pode, isso daqui não pode deixar de ter, tá? Então, a gente coloca as auditorias, os serviços, os indicadores, é isso que a gente coloca na prestação de contas, mas a gente pode colocar até mais coisas, né? Mas disso não pode passar. Os recursos aplicados no período, ele é tirado do CIOPS. O CIOPS ele é um sistema da contabilidade, onde cruza todas as informações dos recursos, recurso próprio destinado à saúde. Lembrando que, minimamente, tem que ser investido na saúde no mínimo 15%. E a gente, em todas as prestações de contas, ela ultrapassa esse valor.
né? Ela chega a 30, 31, 28, 25, então sempre passa. E a gente pode passar, Jô, esse daqui é do sistema, que já sai do CIOPS, tá? E a gente tem, tanto de valor liquidado, empenhado e pago, uma média de 26% de investimento do recurso próprio, tá? Pode passar. Bom, a gente não recebeu fiscalizações, auditoria, Tribunal de Contas, eles sempre vêm, mas nesse quadrimestre não. O que a gente recebeu foi a fiscalização do Corém, que é o Conselho de Enfermagem, mas isso é comum. O Corém vem praticamente todos os meses e está tudo bem. Eles vêm, fazem ações orientativas e está. É de praxe porque a gente tem um Corém que é em Itapetininga. Então, para eles é muito fácil estar vindo para cá. Então, é o que a gente recebe com mais frequência, tá? Bom, aqui são as reclamações recebidas no setor de ouvidoria. A gente não tem uma ouvidoria própria dentro da saúde, mas a gente está caminhando para isso. O Estado está disponibilizando capacitações, formações de pessoas para que haja ouvidoria na saúde. A gente não teve mais informação do Estado, mas logo eles vão estar cutucando isso, os municípios, para que a saúde tenha ouvidoria. Enquanto isso não acontece, a gente também tem ouvidoria geral na prefeitura. Essas reclamações, elas vêm lá da ouvidoria geral. Então, a gente tem quadrimestre que tem mais, outro quadrimestre menos, mas em todos os casos existe a devolutiva. Todos os casos. A gente vai pontualmente, caso a caso, para a gente ver o que aconteceu, por que aconteceu, para a gente dar uma devolutiva para o paciente via ouvidoria. Oi? Quantos? São 21 ao todo. Aqui ela está. O transporte teve 2, especialidades 1, vigilância sanitária 4, Santa Casa 1, vigilância epidemiológica 5, centro de saúde 3, Vila Aparecida 1, central de vagas 1 e Jardim Amizade 1 e CAPES 2. O material da prestação de contas, sim, ele é público. Sim, sim. Eu acho que o Alessandro também deve ter no grupo, né? É. Então, um total de 21 reclamações, né? Mas a gente tem que falar o que é bom também, né? Foi desenvolvido um QR Code que o paciente ele faz a leitura pelo próprio celular dele e ele também faz tanto reclamações como elogios. E a gente tem um resultado de 89%, é isso, Jô? 89%? 89% de bom a muito bom avaliado pelo usuário da saúde, tá? Através desse aplicativo que a Josiane desenvolveu aí. Tá? Produção dos serviços de saúde. Como não são todos que têm o material, eu vou né, tá falando mais dos dados. Aqui está a Casa da Criança. A Casa da Criança, ela tem aí uma previsão de inauguração, possivelmente para março ou abril. A gente está nos finalmente, toda a construção já foi feita, toda a elaboração do serviço já foi feita. A gente está num processo de aquisição de materiais, de móveis, de estruturação de profissionais, de logística, de fluxo, protocolo. Então, em breve, ela será inaugurada e passado para a população, tá? Aqui, a construção da policlínica. A construção da policlínica, ela realmente está num passo um pouquinho mais lento, porque ela está atrelado a recursos do Ministério, recurso federal, que empacou. Né? A gente sabe que as construções do Ministério, eles oscilam muito com essa destinação de recursos. Às vezes volta, conclui, mas não no nosso ritmo.
é um pouco mais demorado. Então, por isso que ela está um pouquinho mais parada. Ela está acontecendo porque tem um investimento de recurso próprio nisso daqui, tá? Por isso que ela não está parada a construção, mas está atrelado a recurso do Ministério recurso federal aqui, tá? Oi. Tem o Marcelinho, ele tem feito muito isso, eu inclusive já conversei com ele teve que fazer um novo chamamento, se não me engano, ou estava num processo disso, eu preciso resgatar essa conversa que eu tive com o Marcelinho, mas ele sabe explicar bem como que tá. Aqui está a zona rural, ela tá construída, ela foi construída a zona rural, mas, infelizmente, a construtora não trouxe para a gente aquilo que a gente esperava como construção. Infelizmente, não. Então, eu rescindi o contrato dessa construção. Eles já estavam quase meados para terminar, mas eu acabei rescindendo o contrato porque não estava de acordo com o que eles tinham que apresentar para a gente. Então, assim, ainda infiltra a água, eles fizeram uns acabamentos que não condiz com uma qualidade de acabamento, de construção. Então, ele foi rescindido o contrato e o Marcelo está, então, fazendo o chamamento de uma nova empresa, tanto para terminar o que está ali, que é muita pouca coisa. A situação ali é mais telhado, que infiltra, e a calha, que não dá vazão para grandes volumes de chuva. Tá? Então, ela começa a infiltrar. Então, o Marcelo está no chamamento de uma nova empresa para terminar isso e para terminar a parte externa ali daquela parte ali, tá? Aqui, a Santa Isabel, ontem mesmo eu estive lá, é uma construção rápida, é uma construção que eu acredito que até meados aí de maio, junho, já deva a gente ter deve estar quase concluindo nesse período. É um posto de saúde grande, é um posto de saúde que vai atender a comunidade do Santa Isabel e também as limitações, que é a Água Amarela. Tem outros bairros ali que vão agregar o Santa Isabel, tá? Essa população, ela é atendida no Jardim Alvorada. Então, o Jardim Alvorada sobrecarregou. Então, é um posto de saúde que vem muito bem-vindo nesse momento para desagregar essa sobrecarga, tá? De atendimento. Aqui, nós estamos falando dos atendimentos da atenção básica. Então, aqui tem um comparativo do primeiro e do segundo quadrimestre, mas eu vou me atentar ao terceiro quadrimestre. A gente já fez essa leitura, não existe discrepância de números, eles seguem uma média muito natural de um quadrimestre para outro. Claro que existe uma diferença numérica, né? Atendeu mais, atendeu menos, mas eles sempre acompanham a mesma média. Tá? Então, eu vou me atentar para o terceiro quadrimestre. Foram 24.004 consultas médicas, as faltas foram 1.186 faltas, consultas do enfermeiro 21.257, faltas do enfermeiro 854, consultas da puericultura 1.598, foi corrigido hoje daquele valor que estava lá, Alessandro, tá? Consulta ginecológica 2.719, consultas de pré-natal 1.955, visita domiciliar do nível superior 905 e do nível médio 675, tá? Aqui é a visita do médico, do enfermeiro, e do nível médico é do técnico de enfermagem ou até do agente comunitário, mas não está aqui as visitas do agente comunitário, está em outra tela. Pode passar. Foram 33.702 procedimentos de enfermagem, 5.040 glicemia capilar, 7.435 hipertenso com PA ferido, diabético com hemoglobina glicada 2.376, teste rápido de sífilis, HIV, hepatite B e C 1.024, teste rápido de gravidez 652, teste rápido de Covid 141, teste do pezinho
148, coleta do Papa Nicolau 869 e coleta do Papa Nicolau de 25 a 64 anos 793. Lembrando que por que esse dado, né? Por que PA ferido, né? Glicemia capilar, por que hemoglobina glicada? Por que eles colocam esse dado aqui? Por que o Papa Nicolau de 25 a 64 anos? Porque o Ministério da Saúde enxerga esse dado. Esses dados é o que o Ministério da Saúde enxerga. Ou porque eu não sei. Tá? Mas eles enxergam esse dado como um acompanhamento da linha de cuidado. Da linha de cuidado para a saúde da mulher, para a linha de cuidado do hipertenso, para a linha de cuidado do diabético. Então, o diabético ele tem minimamente que 2 vezes por ano ter 2 vezes por ano, 2 glicemias. Uma glicemia a cada 6 meses, o diabético ele tem que colher esse exame. Ele tem que colher para estar dentro do programa de diabético. E a mesma coisa o PA ferido. Então, senão cruza com os recursos que vêm. Então, tem que ter esse dado aqui. Pode passar. Número de hipertensos na área, aqui é um consolidado, né? 6.338 hipertensos. Número de diabetes 2.529. Pacientes acamados, 109. Pacientes em tratamento oncológico, 280. Reunião de equipe, 105. Treinamento, matriciamento, campanha, 177. Visita do ACS, 39.218. Gestante com HIV e sífilis realizado, 510. E número de gestante, 312. Tá? Então, chamando a atenção aqui a visita do agente comunitário. Hoje a gente está com 100% do agente comunitário com o tablet. Tá? Por isso que a gente enxerga que a visita aumenta os números, né? São mais fiéis os números, né? Que está informatizado. O pré-natal, ele é um pouquinho chato de interpretar isso daqui. Mas o que eu vou passar para vocês? A gente tem uma média, a gente tem uma obrigação de cumprir com minimamente 7 consultas para cada gestante. Cada gestante no pré-natal ela tem que passar por, no mínimo, 7 consultas de pré-natal. A gente tem uma média de 10 a 12. Tem gestantes que passam 16 consultas. Então, para vocês verem que a gente está acima da média, né? E o que é isso? Por isso que foi colocado em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 consultas. Porque tem que passar minimamente por isso. Mas, nesse período de quadrimestre, tem mulheres que não estavam gestantes e ficaram, e tem mulheres que tiveram neném, né? Então, por isso que o número embaixo não bate, porque sai algumas, entra outra, tá? Mas é um quadro para explicar para os senhores que a gente está cumprindo com o nosso dever. Aqui o centro de especialidades, a gente está com a Bruna aqui, enfermeira, responsável pela especialidade. Depois, se tiver alguma dúvida, ela está aqui também para nos ajudar. Mas aqui a gente tem as consultas de cardiologia, 588, com 79 faltas. Gastro, 364, com 198 faltas. É um número expressivo. Isso já foi abordado hoje na reunião do conselho. Que cada falta de um paciente é alguém que está deixando de ir, né? Então, por isso que é importante a população se tivesse aqui para escutar, né? Isso, né? Isso daqui remete mais de 50% de falta. Tem ações sendo feitas em cima disso? Tem. A unidade de saúde liga para o paciente antes, reforça para o paciente, fala lá para a dona Maria, para o seu João, não falte, venha na consulta da senhora, está marcada. Não, ela fala, eu vou, mas chega na hora, ela não vai. Tá? Então, a gente também está num trabalho de conscientização, vamos pensar, o Conselho de Saúde já pensou em algumas alternativas, super vai nos ajudar, para a gente ver, mostrar para o paciente que aquela consulta que ele não vai é alguém da fila que não sai. Alô, alô. Só uma pergunta. Hoje também
através da nossa comissão da assistência social, educação, saúde, sou eu, o Netinho e a Magali, a gente estava falando sobre números, porque a gente consegue também alinhar ações com vocês dentro da Câmara Municipal, através das emendas impositivas, as emendas de bancada, que a gente está conversando e destinar em programas específicos da saúde. Esse ano, depois a gente vai sentar conversar com você, porque o ano passado foi muito novo para a gente, então a maioria das vezes a gente caminhou para Santa Casa. Por exemplo, teria números de diabéticos, por exemplo, em localidades, nos bairros ou no geral, e na zona rural, por exemplo, sabe, alguns números de De, doenças de, crônicas, de né? quantidade? Quantidade mesmo, ou por setor. Será que a gente conseguia, por exemplo, quantificar quantos diabéticos tem lá na Vila São Paulo? É o slide que passou atrás Ah, passou. agora. Ah, então tá bom. Passou, Mas a gente tem tanto consolidado de tudo no município, como também a gente tem por equipe. A gente tem sim, viu, Camila? não tem? É que, é que o Hã? Netinho olhou aqui. Não... Não. A gente tem, se for necessário, a gente. Isso. Ah, tá. Mas Tem, mas vocês a têm. gente teve que editar porque ele estava um pouco confuso. Mas a gente tem esse dado, viu? Por equipe, viu? Pressão alta, pessoal que tem. Ah, É legal. que fica Por- bem cansativo, ele fica muito detalhado, por isso que a gente não traz. Mas, por exemplo, Mas na a hora que a gente gente tem. for alinhar alguma ação específica, de Sim. repente a gente consegue para poder pensar lá na frente. Eu tenho Beleza. isso, Camila, assim, se eu pedir amanhã para a Rosana, ela já tem isso já tudo, porque isso é informatizado pelo tablet e pelo sistema da equipe. Então, ela puxa na hora, Beleza, obrigada. tá? Aqui, continuando o ambulatório especialidades, ortopedia, 1.418 consultas, 243 faltas, neurologia, 242 com 38 faltas, oftalmologia, 1.409 com 183 faltas, dermatologia, 527 com 104 faltas, urologia, 631 com 27 faltas, endocrinologia 203 com 39 faltas, cirurgia geral 189 com 37 faltas, consulta do enfermeiro 150 com 30 faltas, pequena cirurgia 121 com 12 faltas, eletrocardiograma 1449 com 110 faltas, mapa, que é um exame, né? Monitoramento de pressão arterial. 23 com 5 faltas, o Holter 47 com 7 faltas, espirometria 77 com 10 faltas, eletroencefalograma 22 com 4 faltas. O total de atendimento foi 7.460 no ambulatório, porém com 1.126 faltas. O que representa isso? A gente tem um... É esperado, estatisticamente, que 10% das consultas haja o absenteísmo, de 10% das pessoas. Tá? Isso é estatístico. Né? A gente gostaria que ninguém faltasse, né? Mas é estatístico. Então, a gente espera que de 10, 15, no máximo, gritando 20%, a gente já acha muito. As pessoas, infelizmente, vão faltar. Tá? Então, quando passa muito disso, a gente faz ações até com a média normal. Mas quando passa disso, a gente tem que ver o que está acontecendo. Porque não pode faltar. O AME, o CHS, sobretudo o AME, eles monitoram todos os municípios e nos informam das faltas que cada município está tendo. Tá? É um número extremamente expressivo. Dos outros municípios, nossa, é muito grande. Então, a gente está numa média, mas a gente gostaria que melhorasse isso também, né? Porque cada um que falta é um que deixa de ser atendido, né? Psiquiatria, 1.992, com 548 faltas. Psicologia, 885, com 149 faltas. A saúde mental, que tanto a gente fala, né? Olha o quanto de falta, né, que tem, né? A psiquiatria, 1.992 consultas, com 548 faltas. Tá? A psicologia, 885 consultas, com 149 faltas.
A fonoaudiologia, com 715 atendimentos, com 137 faltas. A audiometria, 73 atendimentos, com 13 faltas. Terapia ocupacional, 238, com 51 faltas. Total de atendimento foram 3.903, com 898 faltas. Isso na saúde mental dos cirandas, tá? Pode passar. Aqui é os cirandas também. Aqui. Oi? Está separado. Então, aqui a gente tem a psiquiatria adulto e infantil, né? Psiquiatria adulto, 1.838, com 518 faltas. E psiquiatria infantil, com 193 e 30 faltas. Né? A psiquiatria infantil é a doutora Raíssa, que atende, né? Ela vai ali agregar a saúde da criança também. Né? Aqui é a... Alô, alô. André, e dá bastante falta, porque hoje também nós chegamos nesse assunto sobre saúde mental. E o que, que seria a justificativa da falta? Teria alguma. Porque, assim, quando a gente né, conversa sobre saúde mental, até foi uma coisa que eu quero levar também para você, que o pessoal fala, ai, vai, não tem vaca, ou demora, como que é a abordagem? É em grupo? Quantos psicólogos está hoje 9. 9 psicólogos. E todos eles. No município. 9 psicólogos do município. E que fazem atendimentos lá na especialidade. São 3. 3. A Suelen, a Rebeca e a E Marina. Né? E os demais são nos. Demais na saúde da criança e na equipe do EMUT, que era o antigo NASF. Né? Essas faltas são contabilizadas em todos esses Aqui setores. só ambulatório. Essas faltas são todas do ambulatório? Só do ambulatório. Então, no caso, quando a gente fala aqui de chamar até mais profissional, fica uma interrogação. Porque... E assim, Camila, o que acontece? Eles ligam antes e reforçam que, para a pessoa não esquecer. A consulta, né? Dona Maria, não esqueça, ela tem consulta com psicólogo, psiquiatra, daqui 3 dias. Ah, tá, então a senhora não falte, por favor. Não é isso, Bruna? Que eles fazem, mas a pessoa falta. É ligado para Então, a eles. gente tem que achar um outro mecanismo para a gente ver o que fazer para a gente, né, talvez uma campanha, né, para conscientizar as pessoas, né? Sim. Talvez nesse sentido. Pode passar, João. Aqui é a casa da gestante, tá, pessoal? Aqui a gente teve 339 consultas com 26 faltas. A casa da gestante, há um quadrimestre passado, a gente teve 45 faltas. E foi feita uma ação para inibir essas faltas. E ajudou muito. Tá? A gente reduziu mais de 50% de falta. Com essa ação de ficar ligando, lembrando e tudo mais, já ajudou bastante. Então, e por que não tem falta nas outras situações da casa da gestante? Porque quando a gestante está lá, que o médico faz os procedimentos se necessário. Então, a gestante já está lá. Tá? Então, por isso que não tem. Então, pode passar, Ju? Planejamento familiar também, né? Consulta com a psicóloga, 49, 12 faltas. Com a enfermeira Juliane, 53, 7 faltas. Com o assistente social, 46 atendimentos, 11 faltas. Consulta médica com o Dr. Jackson, 46, com 7 faltas. E inscrito no planejamento familiar foram 70 pessoas, tanto homem quanto mulher. Pode passar. Aqui a pediatria. Foram 1.201 atendimentos com o pediatra, com 284 faltas. Com a enfermeira, 59, com a demanda espontânea, 105. Demanda espontânea é aquela queixa que vem da hora, do dia, tá? E aí, os outros procedimentos, os outros atendimentos também estão aí registrados. E aqui tem as principais doenças que é atendido lá. O que eu queria considerar aqui nessa fala minha aqui, não tem fila para pediatra. Não tem. Tá? Isso não tem. A gente, hoje, se chegar amanhã com uma guia de estratégia de saúde da família, passa amanhã.
A gente tem 5 pediatras, tá? Mas lembra uma questão que eu liguei para você, tirei essa informação. No posto, por exemplo, a pessoa vai aqui, vou dar o exemplo que aconteceu, vai aqui no Cruzeiro, precisa do pediatra naquele momento, né? Quer passar a criança lá. Daí ela faz uma triagem aqui, e daí o pediatra ele está onde? Está na casa da Na criança. casa da criança. Daí o médico daqui que encaminha para o pediatra da casa da criança. Isso, se for necessário, Camila, porque assim, a puericultura, ela é um atendimento que é feito para criança até 2 anos, alguns municípios até 5. O nosso é até 5, né, Jô? Puericultura até 5. Mas a gente é obrigado a fazer até 2 anos. É que a gente estende isso. Puericultura é para ver o desenvolvimento da criança, para acompanhar, se está sentando, se está engatinhando, se está falando, se está comendo, se está engordando, enfim, né? É aquela criança que está bem, está estável e que o médico da atenção básica tem total propriedade técnica para atender. Mas a Se eu mãe, não tem passo, aquele coisa que a mãe pode também, se quiser, ter esse acesso ao pediatra? Ou daí ela, para ter, ela tem que marcar direto ela lá? pode, desde que o médico encaminhe, porque, assim, senão eu faço, eu desmonto o vínculo dela com a estratégia da família. E tem recurso atrelado a isso. Aquela comunidade, aquela equipe, ela tem que atender as crianças que nascem na comunidade. Casa da criança. Isso. Não é porta de entrada da casa da criança. Porém, não tem espera. Então, se o médico observou que aquela criança precisa ser avaliada pelo pediatra, ele vai encaminhar e vai conseguir vaga para aquele dia. Ou, no máximo, para o dia seguinte. Então, a gente tem pediatra todos os dias. O que a gente vai fazer com a casa da criança? A criança que nasce já vai sair com agendamento da maternidade e vai passar com 1 semana na casa da criança, sem qualquer queixa. Já vai ser protocolo isso. E com 30 dias. Tá? Então, ela vai passar com o pediatra na casa da criança. Já que está acontecendo isso? Já. Ali, a pediatra que está atendendo essa criança, o recém-nascido, é a doutora Keila. Aí ela atende essa primeira avaliação, e aí a criança, e na segunda avaliação de 30 dias, estando tudo ok, aquela criança que não tem nenhuma comorbidade nem nada, já encaminha para o posto de saúde dar o segmento. Agora, se a criança teve algum problema na gestação, no parto, ou tem algum probleminha, fica ali com o acompanhamento do pediatra já periódico, não devolve para o posto de saúde. O posto de saúde pode até acompanhar, até por uma questão que ele tem que saber quem é a criança da comunidade dele. Mas ele não sai do serviço dele da casa da criança. Essa criança fica lá. Tá? Ali na casa da criança são doenças, vai ser trabalhado as doenças respiratórias. Tá? A gente tem uma característica em Capão Bonito, né? De asma, bronquite, sinusites, as doenças respiratórias em razão do clima daqui. Vai ser trabalhado, vai ser acompanhada essa criança, são doenças crônicas respiratórias em criança, para saber fazer o uso ideal de medicamento inalatório, para talvez ter um fisioterapeuta, para ter toda uma situação acompanhando isso. Vai ter também, já tem, né? O acompanhamento do autismo, né? E as doenças neurodivergentes, o TDAH, o TOD, todas essas sindromias, né, apresentações divergentes, né? Isso já está também sendo acompanhado lá, junto com o neuropediatra da telemedicina, junto com o médico da casa da criança, né? Também é trabalhado lá os recém-nascidos, também vai ser trabalhado lá as demandas encaminhadas pela atenção básica, que é para o médico avaliar. É o pediatra geral, digamos assim. E, além disso, a gente também vai fazer, isso não foi implantado ainda, mas vai ter, a amamentação espontânea. A mãe que está com dúvida com aquela criança que não consegue amamentar, que está com dificuldade, que está nervosa, não consegue, o bebê não ganha peso, ela não precisa marcar hora nenhuma, ela já vai lá direto e a técnica de enfermagem habilitada vai estar trabalhando a amamentação com a mãe. Aqui, saúde da mulher,
foram 528 consultas com 90 faltas, 37 do médico, né? Do Dr. Décio. Consulta do enfermeiro, 37 com 2 faltas. Procedimentos de enfermagem, 1.090, não teve falta, porque a mulher já está lá, então não tem falta, né? Inserção ou retirada de DIU, foram 29, tá? Cauterização 2, cauterização ATA 10, colposcopia 19, biópsia de mama, útero, endométrio, axila, vulva 22, retirada de pólipo 3, punção aspirativa por agulha fina 5 e punção de mama por agulha grossa 8. Vamos ver se tem mais uma, Jô. Aqui estão os exames executados na saúde da mulher, tá? Então, tem aqui ultrassom de mama, transvaginal, descarga capilar, papilar, coleta de Papa Nicolau, de 25 a 64 anos, cirurgia de alta frequência, o CAF, só Jaú que faz. O CAF. CAF, né? O CAF é só Jaú que faz. Tapetininga, outros municípios da região não faz. Então, é um serviço extremamente importante que é feito aqui, antes de ir para Jaú. Às vezes a pessoa vai para Jaú só para fazer esse exame e nem vai precisar ficar em Jaú, né? Então é um serviço que é feito aqui, tá? Ele é um tipo de uma biópsia que o médico acaba. É quase igual, não é uma biópsia, mas ele é um tipo de uma biópsia que ele faz uma intervenção para não disseminar uma neoplasia. Pode passar. Saúde da mulher aqui também. Foram 795 mamografias. Não, 715 mamografias. De 50 a 69 anos, que é preconizado pelo Ministério da Saúde. Tem que fazer, essa faixa etária tem que fazer. Tá? Foram 436. Encaminhamento para de câncer de mama, útero e ovário 4. Ali são as notificações por HPV. São mulheres que são acompanhadas com suspeita de neoplasia, tá? E aí, aqui embaixo, eu acho um pouco mais interessante, né, a gente falar. O terceiro quadrimestre, a gente teve uma mulher de 29 anos com câncer de mama e uma de 48 anos. E de câncer de colo de útero, a gente teve uma de 29 e uma de 53. Tá? Se vocês forem comparar os outros quadrimestres, o segundo quadrimestre a gente teve 1, 2, 3, 4, 5 mulheres diagnosticadas com câncer de mama. Né? Pode passar. Aqui é o total de consultas no PA da Vila Aparecida. Tá? Aqui, o mês de setembro, 524, outubro, 352, novembro, 284 e dezembro, 262. Né? Isso remete uma informação que isso daqui acompanha a Santa Casa. E Santa Casa acompanha isso. E tudo isso acompanha todo o serviço de saúde. Então, quando a gente vê muita sobrecarga num determinado... Está sobrecarregado a Santa Casa. Pode saber que PA também está. Pode saber que também a vida do posto não foi fácil naquele dia. Isso não é pontual. O que aumenta em um, aumenta em outro. E por que aumenta? Por conta, agora, por exemplo, vai aumentar um pouquinho. Ontem a Santa Casa estava um pouquinho mais lotada. Por quê? Porque as aulas iniciaram. Então, a gente já começa a ver a criançada com virose, com as diarreia. A gente já começa a ver isso, né? Então, há pouco tempo atrás, Santa Casa estava extremamente tranquila, né? Ontem já movimentou um pouco. É possível que movimente com a dengue? É. Já estamos aguardando isso. No Brasil inteiro, né? Já estamos. Então, estamos preparados, mutirões, dia 15 agora, vai ter um mutirão de novo, né? Os mutirões têm que ser feitos, a gente tem uma colaboração aí, Departamento de Obras, educação, vigilância sanitária, epidemiológica, todos estão envolvidos nisso,
porque e a vacina também, né? As pessoas têm que procurar de 11 a 14, de 10 a 14 anos. Se tomou a primeira dose, tem que tomar a segunda. Se não tomou nenhuma, tem que procurar. Está lá de graça no posto de saúde, tem que a turma tomar vacinar. Pode passar. Aqui os postos de saúde que mais procuraram o PA da Vila Aparecida, tá? Os 4 primeiros colocados estão na Vila Aparecida, tá? Ontem a Jo trabalhou no PA e ela já observou que é muita criança, né? Então a gente já relaciona as aulas que voltaram, né? Então sempre tem uma explicação para a coisa. Aqui na Vila São Paulo, foram 514 em setembro, 412 em outubro, 294 em novembro e 192 em atendimento em dezembro, tá? Pode passar. Também, os 3 primeiros colocados é a Vila São Paulo. Procura o PA da Vila São Paulo. Tá? Aqui, por procedimento, né? Foram feitos 1.874 procedimentos em setembro, na Vila Aparecida, 1.429 em outubro, 1.076 em novembro e 1.043 em dezembro. Um total de 5.422 procedimentos. E na Vila São Paulo também, 4.956 procedimentos. É muito procedimento, mas é quase 5.000 procedimentos. Aqui, o procedimento também por dia, que aqui ele só está. O outro é por mês, né? O outro é por mês. E aqui, qual o dia que mais movimenta? Então, nas segundas-feiras, quanto teve? Nas terças, nas quartas, quintas e sextas. Vai declinando, né? Mas é o mesmo número de procedimento. A gente só detalhou com outra tela. Aqui, o que é mais procurado no PA? O que é mais procurado é a aferição de temperatura, tá? Aí, em segundo lugar, a consulta médica, tá? E aí vem a pressão arterial, a aplicação de medicamento, peso, enfim. CAPS. Foram 729 consultas médicas com 40 faltas. A D ali é álcool e droga. Eles têm um acolhimento para álcool e droga, tá? Foram 240 com 43 faltas. Aí vem as consultas do enfermeiro, as consultas com o psicólogo. Olha só, o psicólogo Leonardo, ele atendeu 253. Foram 116 faltas, né? E também houve falta com a Isabela também, que é a outra psicóloga. Terapeuta ocupacional, assistente social, enfim. Aí todas as numerações que sempre segue o quadrimestre anterior e está sempre no mesmo nível, né? Aqui, do psicólogo, da álcool e droga também, eles têm uma escala de acolhimento. Cada dia um que está acolhendo. Então, a pessoa que faz uso de substâncias químicas, né, ou a dependência do álcool, alguma coisa assim, lá está a porta aberta, né, para acolhimento. Então, eles têm uma escala todos os dias, não precisa marcar, não precisa agendar, já é aberto para isso, tá? Aí tem todos os atendimentos que eles fazem, a artesã, o técnico educacional, ou a demanda judicial, a internação por via cross, ali já está todo o detalhamento, tá? Pode passar. Aqui é o registro das ações do CAPS, tá? Pode passar. Ó, o Setembro Amarelo, aí também o pessoal lá na praça fazendo as ações, aí os artesãos, o pessoal trabalhando o artesanato, pode passar. Aí também. Aí, pintura, com plantas, né? Manejo com plantas. Aí o Intercapes, que é uma referência, é um exemplo para a região. A gente tem que falar com gosto isso.
Aí também nas unidades básicas, o CAPES também fazendo um apoio. Aqui a fisioterapia. A Lídia está aqui também. Se alguém tiver alguma dúvida, também a gente já pode tirar com a Lídia. Foram 4.283 atendimentos. Aqui a gente tem por acupuntura 255, neuroinfantil 267, neuroadulto 449, fisioterapia ortopédica 2.095, terapia ocupacional 335, atendimentos respiratórios 429, triagem da fisioterapia 458, 280 da demanda reprimida, pessoas que estavam na fila e entraram, né? Está um tempo de espera, ficou um tempo de espera de 3 meses, a gente já está com algumas ações já mobilizando para essa fila diminuir. Tem algumas ações que a gente fez o ano passado que ajudou bastante. Isso, Já conversamos com a Lídia para isso acontecer de novo. isso que eu gostaria de pontuar. A Lídia sabe que eu sempre falo também. Tem aí as faltas também, Andréa? Da fisioterapia não tem, né, Lídia? Tem? Tem no outro? Tem? Só para a gente saber, porque é uma demanda também que aparece bastante, e o pessoal fala muito que tem uma fila de 2, 3 meses. E aproveitando também, André, vai ter profissionais ainda para chamar antes porque o concurso está até setembro? A gente já fez o pedido. Não, junho, setembro? Está até setembro desse ano. Agora a gente abriu aqui a live, agora eu abri aqui no celular, e tem também outros cargos que estão, mas já que a gente está falando de fisioterapia, vamos falar de fisioterapia e depois a gente volta um pouquinho. Fisioterapeutas ainda para chamar tem? Será que há possibilidade ainda? Porque o que a gente vê já há muitos tempos, desde uma das primeiras visitas que eu fiz no centro, ou pessoas que eu acompanho, até minha mãe acho que faz o uso lá de fisioterapia também, é muito bom o atendimento lá, né? É de excelência mesmo. Né? Até uma das coisas também que a gente quer aproveitar todos esses recursos que a gente tiver esse acesso a pegar esses segmentos importantes para a população, ainda mais reabilitação. Eu acho isso daí imprescindível, né? Porque você reabilita, você está tentando resgatar, né? Aquela comorbidade e melhorar a pessoa. Mas eu acho que necessitava, Lídia, de chamar mais profissionais para essa demanda. Porque eu vejo o quanto, por exemplo, vou dar exemplo da minha mãe, que caiu um tomo, quebrou 4 costelas lá. Gente, se não tiver uma continuidade, o corpo para mesmo, né? Então, eu acho que os atendimentos necessitam não demorar tanto. E assim, sabe, Camila, é bom essa fala tua, porque assim, existe também aquela situação que é crônico, né? Então, é aquela situação que, infelizmente, a pessoa alivia tudo, mas a gente tem algumas ações fazendo já em projeto para a gente fazer com o educador físico, para que o educador físico, lá no espaço da fisioterapia, trabalhe. Geralmente com as doenças crônicas e tudo mais, né? Então a gente deixa realmente aquelas situações mais recentes, agudas, para serem trabalhados pelo profissional, né? As faltas tem ali, gente, ali embaixo, ó. As faltas, tá aqui, ó. São 252 faltas. Para você ter uma ideia, foram agendados 490 pessoas e 252 faltaram. Foi mais de 50% de falta. Então, por isso que seria importante ter mais profissionais. E há mais dois, E- André? Há possibilidade de chamar? Sim, a gente já fez a tramitação do pedido, a gente está aguardando para a gente chamar. E assim, por isso que algumas sessões também são feitas em grupo.
Já que eles podem atender 8 por 4 horas, talvez o atendimento em grupo também venha ajudar um pouco nisso. Mas já foi feito pedido. Saúde bucal, o doutor Fabrício está aí também, se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, né? Aqui está colocado por unidade, está um detalhamento de números por unidade, mas tem um consolidado que eu acho que é mais interessante, porque senão, né? Pode passar, João, por favor. Aqui, a Vila Aparecida, né? E por procedimentos, tá? Então, parece que tem um no final que é mais consolidado ainda, que é menos, né? Que é menos. O gráfico, né? Tem, né? Então, pode passar. Então, a gente tem unidade por unidade, aquilo que o odontológico fez, o serviço odontológico. Aí a gente tem aqui número de primeira consulta odontológica, Ferreira das Almas, 82, Ana Benta, 41, Centro de Saúde, 256, Vila São Paulo, 172, Vila Maria, 58, Nova Capão, 52, Cruzeiro, 159, Alvorada, 89, Amizade, 193. Número de procedimentos odontológicos, Turvo dos Almeidas, 1161. Aí está faltando, aquele corte que deu, né? Hã? Andréa, e todas essas equipes aí, uma vez, no início do meu mandato anterior, eu conversei na época com o doutor, antes do Fabrício, o doutor Daniel, né? Daniel? E ele falou que tinha uma necessidade, na época, de se chamar auxiliar de saúde bucal, porque o dentista ele precisa disso. Aí eu lembro que a gente até falou aqui na Câmara de ter esse chamamento, porque tinha ainda no concurso. Todos esses os dentistas têm a equipe completa? Não, E a todos gente, os a gente inclusive tem falta de dentista ainda. Tá com falta de Tá, dentista? a E gente tem tá. dentista para A gente chamar? tem. Não, para chamar não tem mais, né, Vou passar Fabrício? aqui para Não, o não senhor tem. Fabrício, Porque que vai, deixa eu vai já fazer tirar no essa concurso dúvida. público, né? Boa noite. Som. Bom, Camila, funciona assim. A gente tem agora a nossa divisão como PSF. 100% do município dividido. Então, algumas áreas ainda são descobertas de dentista. Porém, por exemplo, a Vila Aparecida. Nós temos um dentista que cobre as 2 unidades da Vila Aparecida. Ah, mas então a gente tem que chamar. Foram chamados e alguns dentistas, como o concurso último foi no período da pandemia, quem já estava enquadrado não saiu, então não assumiram o cargo. Então, na verdade, dos 12 dentistas que passaram e foram convocados pela atual gestão, por exemplo, ano passado, a gente chamou um para cobrir a unidade do Pinhalzinho e Ana Benta de PSF. O dentista não assumiu, porque já está enquadrado em outra cidade. Então, agora a gente aguarda por um novo concurso para poder suprir essas vagas. Auxiliar, aconteceu uma coisa muito bacana nessa gestão, porque pela primeira vez a gente também chamou todas e todas assumiram as vagas. Algumas não quiseram, mas assim, numa proporção menor. E uma coisa bem legal que aconteceu nessa gestão foi que a gente pôde oferecer um curso de formação de auxiliar de saúde bucal, né, Andréia? E antes eles nunca tiveram. Então, no próximo concurso público, porque o Conselho Regional ele veio aqui e fez uma notificação que o último concurso ele tinha sido feito para auxiliar de saúde bucal e não foi previsto formação mínima. E hoje os conselhos não permitem, tem que ser formado. Então, a partir do momento que as nossas auxiliares assumiram, a gente assumiu um compromisso com elas, fizemos a contratação do curso, elas fizeram o trabalho, serviu como estágio, e aí elas já foram aprovadas. Então, foi uma coisa super legal. Hoje a gente tem mais necessidade de dentista do que auxiliar. Não estávamos assim até novembro, mas um dentista aposentou, e uma outra mudou de cidade porque casou fora. Então, deu uma sobrecarga maior agora, nesse final de ano, de novembro para cá. O doutor Eduardo Camei, que eu queria registrar, que foi um excelente dentista por uma carreira inteira, né? Então, até gostaria que a Câmara pudesse, numa oportunidade, fazer uma menção para ele, né? Porque trabalhou, se dedicou e já não está porque aposentou. Então, é uma coisa que, para nós,
a gente perdeu um grande profissional nessa reta final. Então, a previsão de novo concurso já foi solicitado pela secretaria, a prefeitura está em trâmite já para a gente suprir essas vagas. Bom, aqui são as extrações, também por unidade, Turvo dos Almeidas, não sei se é 198 ou 98, que está cortando ali. Ana Benta Pinhalzinho, 43, Centro de Saúde, 67, Vila São Paulo, 192, Vila Maria, 10, Nova Capão, 9, Cruzeiro, 11, Alvorada, 28 e Amizade, 29. E o número de consultas de gestantes, que a gestante, a consulta odontológica, ela faz parte de um critério obrigatório para as gestantes também. Então, está aí o Centro de Saúde, Pinhalzinho, Turvo dos Almeida, todas as outras unidades também contempladas com isso. Pode passar. Número de consultas em PCD, né? Que são as consultas especiais, né? Também tem registro de... A gente não tem tantas pessoas nessas condições, mas a gente tem registro de procedimentos nessas pessoas. O total do município está aqui, né, foram 3.171 usuários que receberam os serviços odontológicos, tá? Então, isso é o que mais... E os procedimentos odontológicos foram 11.556 procedimentos. Pode passar. Aqui é o registro da educação permanente, que é o núcleo de educação permanente. São ações, capacitações, treinamentos feitos para os colaboradores, para os profissionais, para a população, são as promoções de saúde, as ações de prevenção. Então, ela está aqui registrada o que foi trabalhado, né? A data, o que foi trabalhado, o que foi o tema que foi trabalhado, o objetivo desse tema, o que se esperou atingir com isso, né? Os profissionais que foi alvo desse treinamento, né? E os condutores, quem que foi a pessoa que mediou isso, que fez esse treinamento. Então, são várias ações, higienização, humanização, rotina do pré-natal, demências, pode passar. E tem mais depois nas ações do programa da rádio também. Aqui, as palestras, parcerias, o projeto Brincadeira de Rua, né, a programação com grupo de trabalho, o Sintonize Saúde, que a gente vai falar agora, a Lei Lucas, né, que foi capacitado todos os monitores das escolas municipais, por conta da educação da Lei Lucas, e aí, nas próximas a gente já vê isso melhor. Pode passar. Aqui, toda terça e quinta... Só queria pontuar essas ações aí, parabenizar a todos vocês da equipe, não sei se vai falar, mas a Feira da Saúde, e fora outros eventos que vocês fazem, que nem agora em março, com certeza vocês vão fazer o Março Lilás, né, teve a vez passada. Eu acho importantíssimo todas as ações, o Agosto Dourado, né, Joá? Daí Setembro Amarelo, Outubro Rosa, Novembro Azul, o Janeiro Branco, enfim. Eu acho assim que é muita coisa, mas assim vale a pena. Até a gente colocou, né, algumas leis aqui sempre para fortalecer mesmo essas ações. Então, quero parabenizar toda a equipe em seu nome, as enfermeiras, o pessoal do posto que faz, né, e acontece. A Jo, a gente sempre está em conversa, mas isso aí eu acho muito importante e prescindível, porque é orientação, prevenção, né, Jo? Prevenção. Então, isso daí é até uma coisa que contar com a gente também, podem mandar, a gente, quanto vereador, aqui na Câmara também, eu acho super importante, Ju. Teve um ano passado, acho que retrasado, não sei quem que usou. Não, foi da assistência, mas fica aberto para a saúde, utilizar um dia o plenário da Câmara para falar das ações, né? Isso daí é muito bom, porque dá maior visibilidade também, e pode contar, né, Neto, com o nosso trabalho também com a gente, porque isso daí, André, bem antigamente, mas não, que eu lembro de que participou da minha ação no CREAR. Eu era assistente social e chamei profissionais da saúde para ir fazer
uma campanha, né? Uma orientação, uma palestra. A Jo também participou já. Tinha gente que nunca tinha feito o Papa Nicolau, por exemplo. Tinha gente que nunca tinha feito ultrassom de seio. Ai, mas nunca pediram, mas eu senti dor, mas ai, nem sabia que tinha, que existia, sabe? Então ainda tem. E parabenizar, e que isso também, vejo que vocês também fazem na zona rural, Sim. né? Isso daí é muito importante. Então, parabenizar essas ações que vocês fazem. A Feira da Saúde, até a gente comentou hoje na reunião do conselho que eu acho que ela tem que ser apresentada como experiência exitosa no congresso dos secretários de saúde que vai ter em abril, em Santos. Porque ela começou com um piloto na Vila Aparecida, e ela está tomando uma proporção tão grande que está agregando outras secretarias, uma rede, né? Sebrae, né? Ela tem em todos os lugares, praticamente todos, não, Jô? Vila Aparecida começou, mas tem na Vila São Paulo, foi um arraso, né? Na Vila São Paulo. Ana Benta, Turvo dos Almeidas, eu fui, na maioria que eu posso, eu vou, pelo menos eu dou uma passada para dar uma incentivada na turma. E assim, fazer ação não é fácil, mas é uma obrigação que a gente tem que fazer porque é uma promoção à saúde, né? Então, a razão disso é fazer, antes de acontecer alguma coisa, educar as pessoas, né? E elas são bancadas é igual uma feira. Ela tem as bancadas delas, e onde ela oferece em cada bancada o produto dela, né? Está ali o registro de tudo, né? Aqui, toda a atenção. São muitos registros, gente. É que não dá nem para colocar aqui, de tanto registro que tem. Olha, Olha, ali em cima, por exemplo, é a mãe de uma médica. Se vocês verem aqui no lado da unidade móvel, ela é a mãe da doutora Amanda. Ela tem uma formação. Ela é cabeleireira, né? Ela tá cortando o cabelo ali. A Kombi literária no lado. Então, para vocês verem o movimento, né? A gente movimenta a família do profissional, né? Olha, tudo aqui é o registro das ações. Olha o pré-natal, né? O pré-natal a gente faz. Eu tenho a doutora Mirce com o doutor Jackson, eles conduzem essa capacitação. E essa capacitação, ela é importante para atualizar o profissional da rede. Ela não é feita só num dia. Ela é feita, às vezes, em 3 semanas. Porque eles pegam o profissional desde a hora que a mulher chega referindo que está com a menstruação atrasada, até a hora do parto, até depois do parto, né? Então, é extremamente importante. A moça ali atrás dos médicos, ela chama. Tá indo? Tá, né? Ela chama os médicos, doutor, cadê você? Não chegou ainda. Ela chama a enfermeira, viu? Cadê você? Não estou vendo o aqui. Preocupada para todos. Aqui, doutor Sérgio, também, falando com os agentes comunitários. Aqui foi sobre demências. Pode passar. Brincadeira de rua. Qual foi a finalidade desse projeto? Tirar a criança da tela. Tirar a criança da tela e também combater o sedentarismo e a obesidade. Porque a criança na queimada, na brincadeira de rua na queimada, na bolinha de vidro, na amarelinha, enfim, tantas outras brincadeiras que a gente, na nossa época, tinha. Então, eles querem resgatar esse público infantil. E está tomando uma outra proporção também. E a gente também vai registrar isso como uma experiência exitosa do município. Aí está o registro das crianças. Olha aí, doutor Sérgio, a enfermeira Luana. Aí, a Camar, existe uma parceria da Camar também. Aqui conhecendo, experimentando adoçantes, para tirar um pouco a criança do açúcar. Né? E as pessoas do açúcar, não só a criança, as pessoas do açúcar.
o Novembro Azul, um registro lá na Camargo, o Dr. Sérgio. A Lei Lucas, né, que fez para todas as crianças. Acho que deve estar faltando talvez 2 escolas, alguma coisa assim, mas quase 100%. Todo ano faz para todas as escolas. E é o manejo do desengasgamento, né? Para treinamento para os monitores. Pode passar. Aqui, programa Saúde na Escola. É uma ação, uma adesão que o município faz de um programa do Ministério da Saúde para trabalhar temas relevantes nas escolas. São temas pré-estabelecidos pelo programa, e tem que trabalhar esses programas nas escolas que a gente tem o credenciamento. Tá? Aí também os temas. Olha, a formação da primeiros socorros. Aí, primeiros socorros, olha quantas aí, né? Santa Casa. A Santa Casa, o número de internação relacionado a doenças da atenção básica foram 84, não teve óbito por acidente, foram 5 fraturas de fêmur no idoso, que são números que o Ministério da Saúde vê, por isso que tem que registrar aqui. Número de internação por infarto foram 16, cirurgias realizadas, tanto emergenciais como eletivas, foram 134, ginecológica foram 34, vai aumentar, estou numa negociação aí lá. Não teve internação por Covid, nem na enfermaria, nem na UTI. Foram 17.717 atendimentos no pronto-socorro, não fugindo muito dos quadrimestres passados. E aqui também tem os atendimentos por faixa etária, que sempre segue o mesmo do quadrimestre passado e do outro. Sempre de 20 a 49 anos, sendo a maior parte da população que utiliza. Pode passar. Aqui, fórmulas, fraldas, leite, tudo que o serviço social distribuiu no último quadrimestre, e não foi diferente dos outros quadrimestres. Tá? Eu acho que tem um final lá, que tem Antes da gente, só antes da gente entrar nessa parte do medicamento, falando de atendimentos, a telemedicina, ela está funcionando. Depois, acho que é interessante até a gente pedir quais as especialidades que estão utilizando. É uma necessidade, André, uma vez você explicou para mim quando ainda implantar, do médico estar junto ou, no caso, poderia ser uma enfermeira ou um técnico de enfermagem, porque às vezes esse tempo que o médico está aqui dentro com outro médico, tá acontecendo a demanda, tá atendendo a população, ou não está tendo procura? Porque a gente tem um mensal telemedicina, né? Sim. A gente tem um mensal. Será que a gente está atingindo o que a gente está gastando? A gente fez uma renovação do pedido, uma equalização do serviço, né? Então, a gente aumentou alguns exames que precisavam, na próxima renovação que vai ter. Agora, janeiro. Opa, oi. Então, no caso, deu para saber quais os exames que saem mais, quais Sim. as especialidades que são mais utilizadas? Já teve, e inclusive com redução de... Deu um ano já? Já deu um ano. Nossa, inclusive com redução de curso. Então, assim, são mais de 21 especialidades. Essas especialidades, ela reduziu significativamente a fila de espera na central de vagas. Isso eu já conversei com o Dr. Gino, ele já passou essas informações. Eu posso até estar trazendo no próximo quadrimestre qual foi esse impacto, né? E nessa renovação, foi diminuído um pouco de especialidades, porque a demanda já não é tão grande, mas a gente também aumentou alguns exames, como, por exemplo, o Holter. O Holter, a gente tem fila do Holter, então a gente aumentou o Holter. A gente aumentou, por exemplo, o eletrocardiograma, que a gente tinha menos, aumentou mais, inclusive até com uma disponibilidade para a Santa Casa, porque para as transferências para fora, sobretudo as transferências via Cross, eles pedem um eletrocardiograma com laudo. Então, a gente já aumentou nisso, para a gente ter
a mais nesse serviço. Mas mesmo com o aumento de alguns exames e com a redução de alguns números de especialidades, a gente teve uma redução de custo disso, tá? Significativa, inclusive. Então, a telemedicina, ela tem uma resposta muito boa para a gente, tá? Então, aqui tem as fraldas, os exames, né, que precisam com mais urgência, que passa pela promoção social, pelo serviço social. Então, aqui foram registrados 2.651 atendimentos do nível médio, e a Marlene, que fica lá distribuindo leite, a fralda e tudo mais, e 483 atendimentos da assistente social, do nível superior. Tá? Aqui, os encaminhamentos via CROSS, o que vai para a nossa referência externa. Tá? Então, foram 587 consultas encaminhadas, com 76 faltas, fazendo aí 12,95 de absenteísmo. E de exames, 222 exames encaminhados para fora, com 49 faltas. Aqui o parâmetro de produtividade das especialidades. Então, aqui uma média do que a gente deve atingir. Mas o que foi realizado pelo município e o que foi realizado nas referências externas. Somando isso, é o que dá aqui. Então, hoje o doutor Sérgio, ele puxou para uma análise que eu gostaria que vocês observassem. Vamos imaginar que a gente não tivesse especialidade no município. A especialidade no município atendeu toda esse pessoal aqui, né? E o AME ou CHS atendeu aquela outra coluna. Se isso ficasse para a especialidade, para essa referência, o quanto que nós teríamos na nossa fila? Não é uma obrigação do município, porque o município tem uma obrigação de fazer atenção básica. Mas o município, a gestão entende que isso é importante ter no município, porque senão esse paciente ele vai ficar numa fila gigantesca. Então, olhe só o quanto isso veio ajudar com o recurso próprio, com o recurso do município, ter as especialidades aqui para a gente dar vazão à fila de espera. Aqui são os exames, na mesma proposta de leitura. Na mesma proposta. Aquilo que a gente tem uma média para fazer, para cumprir, aquilo que o município oferece, aquilo que o CROSS oferece, que é aquilo que sai agendado pela central de vagas para fora, e o total disso realizado. Temos exames que não são feitos aqui? Podemos ter, mas vamos ter. Vamos abrir mais. Colonoscopia, por exemplo, vai começar a fazer aqui. Né? Porque a colonoscopia ela é muito desconfortável para o paciente, né? O preparo dela é muito desconfortável. Então, a gente tem um absenteísmo muito alto. Né? Sobretudo as pessoas que vão fazer colonoscopia são pessoas, a maioria, são pessoas um pouco mais de idade. Então, ela se sente extremamente desconfortável. Então, se a gente tem capacidade de estrutura, se tem equipamento, se pode trazer um profissional especializado para fazer isso, então, né? A gente está vendo isso para fazer aqui. Então, aqui é o que a gente paga do prestador de serviço. Tá? Ali está a Santa Casa, porque a Santa Casa não mandou a conta ainda. Tá? Então, a gente ainda tem no plano de trabalho para eles fazerem, para a gente executar o pagamento. Por isso que não está ali. Já cobrei o Newton, já disse. Mas são prestação de serviços, né? Aqui o que a gente gasta com nossos veículos. Tá? O que cada setor gastou com combustível. E aqui embaixo, que eu acho bem interessante, o que cada mês foi gasto com serviços e com peças. E deu um total de, nesses 4 meses, quase 250 mil. R$ 246.174,47. Pode passar. Aqui,
são as pessoas que são encaminhadas pela nossa terceirizada, né? Esse é o terceirizado. Então, a gente tem esse itinerário, né? E aqui tem o número de pacientes por mês, o número de pacientes com o número de acompanhantes, dando um total de usuário. Por mês, 3.180. E no final, pode passar? Pode. Aí. 11.544 pessoas foram transportadas pelo nosso serviço. Tanto, aqui eu acho que está tanto terceirizado como o próprio, né? Contratos. Aqui tem outro contrato com a Labormed, com a farmácia terceirizada, né? Dos medicamentos que a gente não tem na rede, com os exames de tomografia, de radiologia, manutenção de equipamentos odontológicos e o serviço social, conforme foi passado. Pode passar? Aqui, o termo de colaboração com as terceirizadas, Chavantes, Igates, ambulatório de especialidades, farmácia de manipulação, CAPES, médicos da atenção básica, enfim. Pode passar? Os gastos com mandados judiciais também. Aqui a farmácia de manipulação não foge daquilo que a gente já trabalha nos outros quadrimestres, sempre acompanha os números, tá? Aqui também assistência farmacêutica, o Neto está aí, não sei se alguém tem uma pergunta específica disso daqui, mas a gente tem os insumos, as ações judiciais, os medicamentos que a gente tem padronizado no município, os medicamentos que a gente tem pelo alto custo, os medicamentos que a gente tem para os pacientes da vigilância epidemiológica, que é o CEAF. Aqui o programa do tabagismo, quanto que a gente atende, masculino, feminino, foram 18 tratamentos em grupo e 3 fazem o uso dos adesivos. Toda quinta-feira, às 15 horas, no centro de saúde, demanda espontânea, não precisa agendar. Aqui, gente, os exames realizados, é tudo o que foi falado há pouco, só que a gente consolidou aqui, tá? Já foi passado todas essas informações na atenção básica, na Santa Casa e tudo mais. Os indicadores de saúde, o número de óbitos gerais, foram 126 pessoas que morreram em 4 meses. Menores de 1 ano, 3. Em mulheres de idade fértil, 3. Não quer dizer que ela estava gestante. Ela só mulheres de idade fértil, né? Foram 3. E morte prematura, de 30 a 69 anos. Né? A gente fala, morreu tão novo, né? Então, ela é considerada morte prematura 23, né? 23. Aqui as vacinações. A gente tem um bom número de vacinações. Às vezes oscila um pouco, porque às vezes o imunobiológico não tem. Falta o imunobiológico. Ou alguma procura que a gente não chegou, o que seria o ideal, mas daí existe a busca ativa. Né? A cobertura de vacinas em crianças de 1 ano também. A gente atinge. Obrigada. A gente atinge um bom indicador, mas às vezes tem que ficar um pouquinho em cima. Foram 47 pessoas que morreram com as 10 principais doenças. Mas teve um total de 79 óbitos pelas principais doenças. Pode passar. Aqui foram por causas externas, acidentes, por outras razões não patológicas. Foram 10. Pode passar.
Pode passar. Usam a mesma planilha do fornecedor e é por isso que desaparece. Pode fazer. Aqui, as ações da vigilância epidemiológica foram infelizmente, 3 óbitos menores de 1 ano. Mulher em idade fértil, 3, parto vaginal, 58, cesáreo, 125, nascidos vivos, 183. E aqui as notificações compulsórias, dengue notificado, dengue confirmado. Olha, foram 2 dengue confirmadas, né? Numa época que não era para ter dengue, né? Então, isso mudou essa plataforma de entendimento da dengue. Não é Capão Bonito, assim. São todos os municípios, né? O Estado mesmo já alertava isso. A gente espera que não tenha nessa época, mas em todas as cidades teve. Né? Aqui, as campanhas, número de óbito por Covid, graças a Deus, nenhum. Pode passar. Aqui as ações, os registros de todos os mutirões, todas as ações voltadas contra a dengue. Vacinações. Muito bem. Controle de vetores foram 14.379 casas trabalhadas, 5.331 casas que não encontraram os moradores. As inspeções da vigilância sanitária, né? A auto de infração, advertências, o monitoramento de qualidade da água, que tem que fazer isso daqui, tem que monitorar. E aqui, o último, as reuniões do Conselho de Saúde, com as suas respectivas datas, com as suas atas e com as suas respectivas pautas. Todas sendo obedecidas minimamente uma por mês, ordinárias, sendo feitas todas sextas-feiras, última sexta-feira do mês. Não é isso, presidente? E a minha apresentação termina aqui. Fico às ordens. A gente tem alguns colaboradores aqui que vocês queiram fazer alguma pergunta, alguma sugestão, alguma reclamação. Estou às ordens. Tá? A gente vai melhorando esse quadrimestre, porque ele é extenso. Né? A gente vai melhorando de uma forma que não fique cansativo e que fique realmente aquilo que é necessário apresentar e o que é interessante para entender. Né? Senão fica bem cansativo, ele fica extenso. Fico às ordens. Alô? André, eu queria fazer as considerações também, aqui finais. Parabenizar em seu nome toda a equipe da saúde. A gente sabe que são imensos desafios, né? São demandas aí que a gente vê, né? Que tem muitas, tem faltas também, isso é interessante a gente falar, né, Neto? A gente pontuou isso aqui também para a gente fazer um movimento aqui, enquanto vereadores mesmo, né? Representante da comunidade. E parabenizar a Jô aí também, que essas campanhas, eu sou fã de campanhas, são fundamentais. Esse ano eu quero muito, através da minha emenda, tive outros compromissos, né? Conversei com você, mas esse ano a gente quer especificar aí, principalmente na Feira da Saúde, e campanhas pontuais também, que eu acho super importante. Da saúde mental, já estava com uma outra visão, no papel aí está diferente mesmo, e é o papel que conta, né, que são os números que realmente valem. Então, eu acho que dá para a gente também trabalhar muito com a comunidade e essa parte da conscientização. Né? Fiquei contente de saber que, né, o concurso público, vocês estão estudando a possibilidade de chamar, se tem ainda. Aqui apareceu uma recepcionista, né? Recepcionista. Vocês têm a previsão para chamar?
Tem também previsão de chamar. Ah, que bom. Então, já como a live está ao vivo, a gente fica contente também. Então, vai ter a previsão para chamar o recepcionista. E conta com a gente também, André. Eu acho importante isso daí, esse diálogo da gente manter, a cobrança na hora que a gente precisa cobrar, mas também parabenizar a hora que precisa parabenizar. E o que precisar aqui da Câmara também, né, eu me coloco à disposição, né, nas aprovações. A gente sabe aí que está em tramitação várias questões, principalmente da enfermagem. O que é que mandaram aqui? É o piso. A estruturação da enfermagem. Como que é o nome? Como que é o termo que usa? Hã? Não. Não. Readequação salarial, que mandaram mensagem aqui. Piso, será? Colocar Ah, equiparação, desculpa, que mandaram mensagem para mim. Equiparação, tem alguma coisa, né? Algum estudo já para... Já foi feito o estudo, já está para análise, isso daí também. Para esse ano, André, será pela contenção? Espero que sim. É? Já tem todo um estudo, está tudo feito já. O levantamento, são mais de 400 páginas que a gente fez, a elaboração de tudo isso, o plano de levantamento disso, e a gente vai aguardar para ver se... Equiparação salarial. Então, tá bom. Eu gostaria de pontuar uma situação aqui, porque no começo eu gostaria de estender, que depois foram chegando mais pessoas. Eu agradeço o espaço, né, disponibilizado para a gente. A audiência pública, ela ela tem muito poder, né? É onde tem a manifestação das pessoas nesse momento, né? E o espaço, ele vem para cá, para o recinto da Câmara, justamente para estar mais próximo do vereador, né? E é feito às 18 horas porque existe uma sugestão do Tribunal de Contas para que a gente faça num horário que não seja um horário que a maioria das pessoas estão trabalhando, para que também haja um acesso facilitado para as pessoas. Eu gostaria aqui de colocar em público, né, o meu agradecimento para todos os funcionários, são mais de 400 funcionários, né? Uma dotação orçamentária de 83 milhões que a gente tem esse ano. Então, a gente tem muita coisa para fazer, mas a saúde, ela não para. As pessoas precisam agora, né? Então, a gente precisa sempre lidar com essa angústia das pessoas, que a gente faça agora, né? Por mais que às vezes não precise agora, mas a gente precisa fazer, porque as pessoas têm a queixa agora, né? Então, a gente tem que trabalhar com muita responsabilidade, com muito profissionalismo, com levantamentos de dados, para a gente não fazer aleatório o que vem na cabeça, porque os números remetem para a gente o que é a fotografia das coisas. É um número que remete. E quando eu faço uma análise antes de apresentar para vocês, a gente já vê, não está batendo esse número. Não é isso que a gente falou hoje? Isso daqui não está certo. Isso daqui alguma coisa está errada. Você vai ver, estava mesmo. Você vai ver, mas aconteceu isso por causa disso, disso, disso. Para tudo a gente tem uma resposta. Para tudo a gente sabe. Então, eu quero agradecer os funcionários que elaboraram. Não é fácil elaborar isso daqui. Tem que ter uma ação de cada setor. Levantar todos esses dados. É um estresse, né, Ricardo? Hoje de manhã, né? E eu quero agradecer muito tudo isso para chegar nesse resultado e passar para vocês números reais do que acontece, né? Quero passar para vocês uma boa notícia, que a gente ontem recebeu o Grupo de Vigilância Epidemiológica do Estado, e eles fizeram um portfólio com 345 municípios. Então, a região de Capão Bonito, a região de Itapetininga, veio o GVE de Sorocaba e apresentou aqui, em Capão, ontem, os nossos resultados. E quando eles viram a estrutura de Capão, eles nos parabenizaram, inclusive falaram, eu quero vir trabalhar em Capão. Não é isso, Jô? Eu quero vir aqui trabalhar em Capão. Porque a hora que a gente apresentou as capacitações, a hora que a gente apresentou uma estratégia da família 100% no município, a hora que a gente apresentou que tem médico em todas as unidades, a hora que a gente apresentou que tem uma casa da gestante para atender as gestantes de risco aqui, a hora que a gente apresentou que tem uma média de 12 consultas por pré-natal, a gente tem o resultado disso. A média de mortalidade infantil em Capão Bonito
Nos últimos 10 anos foi de 6. O Estado não consegue isso. Isso é muito difícil acontecer. A gente vai ter ano que a gente vai ter 10, vai ter 9, vai ter 8, como a gente teve ano 4,75. Então, isso é a prevenção, isso é o resultado. Eu gostaria de compartilhar isso com vocês, porque isso não se faz sozinha. Isso faz com a colaboração de todos os profissionais, com todo o apoio que a gente tem dos vereadores, nas emendas, no recurso que manda para a gente, né, para a gente executar aquelas ações. E é isso que a gente precisa. E a gente precisa da comunidade, entendendo o que a gente faz, né? Porque é extremamente importante esse processo de trabalho. A conferência de saúde vem aí. A gente tem que fazer. E é na conferência de saúde que a gente faz políticas públicas voltadas para a população. Eu agradeço imensamente o momento, fico às ordens. Muito obrigada.